Olá, pessoal. Vamos seguindo aqui com a nossa unidade 2, que trata de remuneração e salário. Lembrando que nós, aqui por definição, temos salário como parcela contraprestativa principal, devida e paga pelo empregador ao empregado em decorrência do contrato, portanto, contraprestação direta. Mas nós temos outras parcelas que, somadas ao salário, constituirão remuneração. E aqui nós vamos seguir uma relação de gênero e espécie nos termos da Convenção 100 da OIT, artigo 1, alínea A. Mas hoje eu quero tratar com vocês especificamente de meios de pagamento do salário, como parcela contraprestativa principal, mas também meios de pagamento de outras parcelas, tenham elas ou não natureza jurídica remuneratória. Então, nós vamos falar amplamente de meios de pagamento, especificamente meios de pagamento do salário. A CLT de 43, 1943. Portanto, de se esperar que a forma ordinária de pagamento seja dinheiro, muito embora hoje, na prática, nós não tenhamos esse modo de pagamento como hegemônico, em razão dos riscos envolvidos em ter dinheiro em espécie para o pagamento. De qualquer modo, vejam lá no artigo 463 da CLT de vocês, abram aí no computador, vejam lá que a forma ordinária do pagamento do salário e do pagamento das demais parcelas remuneratórias é dinheiro. Admite-se também pagamento em cheque. Nesse caso, o empregador deve destinar um momento dentro da jornada para que o empregado desconte o cheque no sistema bancário. Não é na hora do intervalo para almoço, não é depois do expediente, é durante. Porque se o patrão quer pagar em cheque, tem que arcar com os custos decorrentes do tempo para que o empregado possa trocar cheque por dinheiro. Essa também não é muito utilizada hoje, essa modalidade. O mais comum tende a ser crédito em conta. E aí, o crédito será feito em conta corrente do trabalhador, indicada pelo trabalhador, e aí serve como recibo o comprovante bancário eletrônico dessa transferência, desse PIX, desse crédito, qualquer que seja a modalidade eletrônica de crédito, ou mesmo o depósito do empregador no banco em favor do empregado. Fato é que pode o empregador optar por pagar em dinheiro, cheque ou crédito em conta. Esse é o padrão ordinário, né, na prática. O que poucos sabem, e isso é que vai dar um pouco mais de controvérsia aqui para nós, o que poucos sabem é que o empregador também pode pagar em utilidades. Pelo menos uma parte do salário, uma parte da remuneração, o empregador pode pagar naquilo que nós chamamos utilidades. Como o nome indica, são bens da vida, né? São bens úteis à vida do empregado, e ele receberá, ao invés de em dinheiro, em bens. Não é uma forma comum de se contratar a cláusula salário, porque todos sabem, o empregador normalmente paga em crédito em conta, o empregado quer receber dinheiro, né? Seja em espécie ou crédito em conta. Então, não é muito comum que se contrate inicialmente, né, no início da prestação laborativa, pagamento em utilidades. O mais comum, como nós vamos ver aqui, é que, ao longo da prestação laborativa, diante da relação continuada, o empregador entregue ao empregado bens da vida, bens úteis. E aí, nós temos que perceber, diante dos fatos narrados, nós temos que extrair consequências jurídicas. Por quê? Porque há situações fáticas em que o empregado recebe habitualmente de seu empregador
utilidades, e essa entrega pode ter duplo efeito. Como duplo efeito? O primeiro efeito da entrega de uma utilidade é óbvio. Eu recebo a utilidade, fico muito feliz e vou utilizar aquele bem. Então, é o efeito de fruição ordinário. Mas há situações em que, além de receber o bem, o valor de uso desse bem também integrará base de cálculo da remuneração para efeitos exemplificativamente de FGTS, INSS, férias, 13º, repouso semanal remunerado, dependendo da circunstância fática. Vamos começar pela regra do caput do artigo 458, que trata do pagamento em utilidades. Nós já vimos de passagem essa regra e vamos rever. Importante que vocês sigam aí com a leitura do dispositivo normativo para que vocês acompanhem o raciocínio, porque ele não é dos mais simples. E eu peço que vocês me acompanhem aqui. Vamos lá no 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Muito bem. Então, vamos lá. O empregador pode, então, se ele quiser, muitas vezes, e normalmente ele não é obrigado a tanto, entregar ao empregado alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações, outros bens, outras vantagens in natura. O que quer dizer esse in natura? Quer dizer que não é dinheiro entregue, né, gente? É um bem da vida que pode ser economicamente aferido, eu posso identificar o seu valor, e o empregador entrega esse bem ao empregado em decorrência do contrato. Muito bem. Trata-se, então, de um ajuste trabalhista, porque essa entrega decorreu da relação empregatícia. Vamos começar por um exemplo aqui. Imagine, ou por alguns exemplos, imagine que o empregado seletista foi admitido pelo seu empregador e durante a relação, durante a prestação laborativa, o empregador identifica que aquele empregado passa por algumas dificuldades decorrentes do sistema capitalista brasileiro. E aí o empregador diz o seguinte: olha, senhor empregado, eu já te pago R$ 1.500 mensais como contraprestação, que é o seu salário. Mas você tem desenvolvido aqui uma prestação laborativa muito boa, eu reconheço o seu valor, eu quero te ajudar, eu sei que você tem lá seus filhos, sua família, suas dificuldades de toda ordem. E eu estou com uma casa, um barracão, num bairro um pouco afastado, mas eu tenho lá um barracão que eu vinha alugando por R$ 400, eu estou sem inquilino lá, eu vou deixar você morar lá com a sua família. Enquanto a vida não melhora, né? Eu vou te emprestar aqui esse imóvel. Você mora lá, você não precisa pagar aluguel, você fica lá com os seus. E aí, no segundo momento, ele diz o seguinte: olha, eu estou vendo que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas para você, eu entendo, eu vou te permitir que pegue lá na venda do Zé R$ 300 de alimentação
Pergunta lá à sua esposa, veja lá você também quais são as suas necessidades imediatas, pega lá na venda, que eu já vou deixar o crédito lá para você pegar em alimentos. Uma vez por mês, você passa lá e pega. Beleza. Patrão bonzinho, gente fina, não há dúvida com relação a isso, né? E o que ele fez? Ele entregou com a habitualidade mensal, a alimentação e moradia. Por que ele entregou? Ele entregou porque o empregado trabalha para ele, é um bom empregado que passa por dificuldades. Portanto, essa entrega ela é habitual e de caráter contraprestativo. Obrigado. Consequentemente, sem saber, esse empregador fez um acréscimo salarial no valor de R$ 700 mensais. 400 de habitação, 300 de alimentação. Do que decorre que o salário desse trabalhador é R$ 2.200 para todos os efeitos legais. Então, esse empregador, quando ele for pagar ou depositar FGTS, ele vai depositar sobre R$ 2.200 e não sobre os R$ 1.500 que ele paga em dinheiro. Porque ele também paga salário-utilidade. Ele paga salário-utilidade de habitação de R$ 400 e ele paga salário-utilidade alimentação de R$ 300. Portanto, o FGTS é 8% de 2.200 e não 8% de 1.500. INSS sobre 2.200. Quando ele for pagar férias, também. Se porventura ele tiver que pagar destacadamente repouso semanal remunerado, ou descontar repouso semanal remunerado, a base de cálculo é 2.200 e não R$ 1.500, dado o caráter contraprestativo da entrega habitual da parcela utilidade. Vamos voltar ao 458 aí, gente? Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, compreende-se no salário a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura. Vamos imaginar que o empregador queira pagar gasolina da motocicleta que o trabalhador da fábrica, operador de máquinas, utiliza no trajeto casa-trabalho-casa. O valor, nesse caso, da gasolina também é salário. A gasolina também é uma utilidade salarial, dada a habitualidade, seu caráter contraprestativo. Diferente será se a gasolina for utilizada para cumprir tarefas do contrato, porque aí essa gasolina ela perde o caráter contraprestativo. Então vejam, colegas, senhoras, senhores, alunos e alunas, vejam que se eu perguntar para vocês, colegas, gasolina é uma utilidade salarial ou não salarial? Qual será a sua resposta? A resposta é: depende. Depende de haver ou não caráter contraprestativo nessa entrega da gasolina. Porque essa entrega pode ser instrumental. E se for instrumental, se a gasolina for ferramenta de trabalho para cumprir tarefa, se essa gasolina for instrumental, por maior que seja o seu valor, e ele é alto, né, gente? Nesse país, ele é um valor alto.
Se o caráter é indenizatório, então nenhum efeito expansionista circular. Agora, se essa gasolina é entregue divorciada, deslocada da prestação laborativa no cumprimento de tarefa, então seu caráter é contraprestativo. O que vocês têm que ver? Primeiro, houve a entrega de um bem da vida, de um bem útil? Sim. Qual foi o caráter dessa entrega? Contraprestativo ou não? Se for habitual em caráter contraprestativo a entrega, logo a utilidade terá natureza jurídica, salarial ou remuneratória, dependendo da circunstância fática. Muito bem. É claro que essa é a regra geral, né? A natureza salarial ou remuneratória, que é a expressão que eu prefiro, a natureza remuneratória decorre da habitualidade da entrega do bem útil, mais o seu caráter contraprestativo. Essa é a regra geral. Que comporta exceções, né, gente? Afinal de contas, nós estamos no cenário do direito. A nossa regra geral comporta exceções. E a primeira exceção que eu quero trabalhar com vocês é a que diz respeito às utilidades que estão esterilizadas por norma jurídica, e nós já vimos quais são elas, salvo melhor juízo. Mas vamos lá, vamos novamente, ou vamos a elas. Para os efeitos previstos neste artigo 458, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. 458, parágrafo 2º, CLT. Nós já vimos o inciso 1. Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço. Grifem o para. Por que é que essas entregas de vestuários, equipamentos e outros acessórios, por que elas não têm caráter salarial da utilidade? Por dois motivos, um lógico e outro normativo. O motivo lógico é que eles são instrumentais, equipamentos. Uma ferramenta de trabalho não pode ter repercussão remuneratória para mim. A ferramenta de trabalho que o meu patrão me entrega não acresce meu patrimônio jurídico, salarial, remuneratório. Ainda que eu utilize esse equipamento fora do expediente também. Vamos imaginar, então, eu sou vendedor externo de produtos de uma grande indústria de bebidas ou alimentos. Eu saio de bar em bar na minha rota, recolhendo os pedidos, fazendo campanha promocional, conversando com os comerciantes, indicando vantagens, falando das promoções. E para isso, o empregador me entrega um veículo. Nesse veículo, eu faço a minha rota. Ele paga a gasolina do veículo, o desgaste do veículo, IPVA, etc. Mas o patrão permite que eu vá para a escola à noite com esse veículo e que eu fique com esse veículo na minha casa no final de semana. E eu utilize esse veículo com a minha família. Então, esse veículo ele tem dupla natureza, ou dupla utilidade, melhor dizendo, que a natureza jurídica é uma só. Ele tem a dupla utilidade, contratual e extracontratual, mas prevalece, independentemente do tempo de uso, da quantidade usada do carro ou da moto, a sua natureza instrumental, na forma do inciso 1, do parágrafo 2º do 458 da CLT. Quais são as outras utilidades que não serão salariais?
Quais são as outras utilidades que não têm natureza jurídica remuneratória por exclusão legal? Inciso 2, educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Então, se o patrão quiser dar educação, será um bem da vida muito útil ao empregado. E a repercussão termina na fruição. Não haverá repercussão remuneratória nessa entrega da utilidade de educação. 3. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Veja aqui que transporte, nesse caso, é o ônibus, ou a van, ou o carro que transporta o empregado, ou transporta os empregados daquele empregador. A utilidade, transporte. O bem útil, transporte. 4. Assistência médica, hospitalar, odontológica. 5. Seguros de vida e acidentes pessoais. 6. Previdência privada. E 7. O Vale Cultura. Então, esses bens úteis à vida, eles não deixam de ser relevantes, óbvio, é óbvio que eles são relevantes. O patrão que paga isso, o patrão que entrega essa utilidade, melhora a vida de seus empregados, embora não seja obrigado a fazê-lo, melhora a vida de seus empregados. Mas o efeito contratual se esgota aí na fruição, né? Acaba aí. Não há repercussão remuneratória. O mesmo se dá na nova redação do 458, parágrafo 5º, novo parágrafo 5º do 458 da CLT, que esclarece a natureza não remuneratória da assistência médica odontológica. Por força da Constituição, também, eventual utilidade ajustada como participação nos lucros e resultados não incorpora remuneração. Imagine que, como PLR, o empregador distribua, ao invés de dinheiro, bens. Isso numa negociação coletiva sindical. Esse bem entregue a título de participação nos lucros e resultados, esse bem não integra o caráter remuneratório, o complexo remuneratório do trabalhador. O mesmo se dá, conforme nós já vimos, com o auxílio alimentação. O auxílio alimentação é uma utilidade, né? Um ticket, um pedaço de papel ou um cartão magnético que o empregado usa para comprar alimentação. Vejam que, portanto, não se trata de alimentação in natura. Não se trata aqui de cesta básica, prato de comida, bandejão. Se fosse essa, ou seja, alimentação in natura, o efeito seria outro. Mas aquele pedaço de papel escrito vale alimentação, ticket alimentação, ou cartão magnético, cartão alimentação, essa utilidade não tem efeito remuneratório, conforme nós já discutimos aqui. Também os prêmios. Presume-se, nos termos da lei, que esse auxílio alimentação e que esse prêmio não tenha, nós vamos presumir que eles não tenham utilidade, ou melhor, que eles não tenham efeito remuneratório, porque o legislador da reforma, no artigo 457, parágrafos 2º e 4º, expressamente retirou tal natureza. Vamos rever aqui, nós já vimos isso, vocês podem recuperar isso nos vídeos anteriores, mas vale a pena repetir para aqueles que estão vendo especificamente esse vídeo, também para facilitar o entendimento. 457, compreendem-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista previdenciário. Parágrafo 4º. Consideram-se prêmio as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços e aí, portanto, utilidades, ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Portanto, em uma interpretação literal, se nós formos buscar a letra da lei, vamos compreender, no que tange às utilidades, que as utilidades, ticket alimentação, cartão alimentação, que a utilidade auxílio alimentação, perdeu, com a reforma trabalhista, natureza remuneratória. Vamos entender da literalidade da regra seletista que os prêmios entregues sob a forma de bens ou serviços perderam, com a reforma trabalhista, sua natureza remuneratória. Imagine que o melhor vendedor do ano das redes de concessionária Volkswagen do estado de Minas Gerais receba no final do ano um veículo Volkswagen. Baita prêmio, né? Em utilidade, em um bem. Para a reforma trabalhista, para a regra do 457, parágrafos 2º e 4º, a vantagem se esgota na fruição. Recebi o carro, fiquei feliz, vou usar o carro é meu, tô felizão. Acabou aí. O empregador não vai ter que observar o valor de venda ou revenda do veículo Volkswagen para efeitos de FGTS, INSS, férias, 13º, etc. Mas parte da doutrina, com fundamentos constitucionais, principiológicos, em convenções da OIT, parte da doutrina se posiciona contrariamente à dicção legal seletista, ao dizer que o auxílio alimentação será salário se houver caráter contraprestativo e habitualidade. O mesmo vale para o prêmio, e que, além disso, se o desempenho profissional não for o meramente ordinário, aliás, não for acima do ordinário, se ele for meramente comum ordinário, esse prêmio também se desnatura no que concerne também a sua exclusão de natureza remuneratória. Ele passa a ser salário e não prêmio, ele passa a ter natureza remuneratória. Eu deixei essa previsão doutrinária do enunciado 17 da segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho aqui separada para vocês na exposição, para que vocês leiam. Por enquanto, gente, a tendência é que a lei seja aplicada como pretendeu o legislador reformista. O judiciário ainda não amadureceu essa discussão a ponto de gerar jurisprudência consolidada. Portanto, minha sugestão, do ponto de vista acadêmico, no âmbito da graduação em Direito, exame de ordem, concurso público, é que você fique com a letra da lei, por enquanto, até que o tema seja melhor visto pela jurisprudência. Bom, vamos então voltar ao tema da refeição. Já vimos o 457, parágrafo 2º, que diz que que o auxílio alimentação não é remuneração. Mas nós já vimos
no 457 caput, aliás, no 458 caput, que a alimentação tem natureza remuneratória. É simples, gente, embora pareça controvertida a dicção seletista, embora até não haja melhor técnica, talvez, mas dá para a gente entender aqui. O que faz o 457, parágrafo 2º, é uma exclusão específica da natureza remuneratória do ticket e do cartão, ou seja, do auxílio alimentação. Já a alimentação prestada, oferecida, entregue in natura, a cesta básica, o prato de comida, o bandejão, a refeição, o pão com salame, essa alimentação in natura, ela preserva a sua natureza jurídica salarial e, portanto, remuneratória. A não ser que o programa de alimentação do trabalhador, o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho digam diferentemente. Se o patrão for inscrito no PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, ele pode oferecer almoço, jantar, café, lanche, nos termos exigidos pela lei do PAT, sem que essa oferta tenha efeito remuneratório. Da mesma forma, o sindicato pode estabelecer o seguinte: olha, o trabalho lá na mina, na mineração, por exemplo, tá, gente? Não permite que o empregado vá ao restaurante porque fica longe. Ele não consegue acondicionar a marmita dele num lugar bom porque não tem infraestrutura. Então, a mineradora manda servir almoço para todos os empregados lá na área de mineração. E aí o sindicato diz: você está obrigado a servir o almoço, mas o valor desse almoço não vai ter efeito jurídico remuneratório, não vai ter efeito jurídico salarial. Estão aí em preto duas referências que estão em sentido contrário ao da lei, fica só como uma análise posterior, porque o TST vai ter que dizer sobre isso. Bom, para fechar aqui, gente, qual é a repercussão de uma utilidade salarial? Qual é a repercussão de uma utilidade remuneratória? Vamos voltar ao primeiro exemplo. Nós começamos com ele, vamos terminar com ele. O empregado deu habitação, o empregador deu habitação, deixou o empregado morar lá, e o valor de uso dessa casa é R$400 por mês. O empregador deu alimentação in natura para a família do empregado, cesta básica, crédito na venda, R$300. Qual é o efeito dessa utilidade salarial? O efeito é expansionista circular. Ao invés de eu considerar o salário desse empregado apenas o dinheiro, 1.500, eu vou considerar 1.500 mais 400 da utilidade salarial habitação, mais 300 da utilidade salarial alimentação. O que significa que o salário desse trabalhador para efeitos contratuais, como FGTS, férias, 13º, etc., é R$2.200. Então, se a utilidade é salarial, efeito expansionista circular. Se a utilidade é não salarial, não tem efeito expansionista nenhum. A utilidade se esgota na fruição. Também há uma diferença, que nós vamos ver mais para frente, de repercussão de acordo com a modalidade, porque a utilidade pode ser entregue como gratificação, como adicional. Eu tenho tese apartada nesse sentido, mas deixemos isso para depois, quando formos ver as modalidades remuneratórias. Por enquanto, repercussão da utilidade salarial é o seu efeito expansionista circular.
Já a utilidade não salarial, não remuneratória, não terá efeito expansionista. Muito bem, com relação aos valores, o que é que diz a prática trabalhista, muito mais do que a lei, é que, independentemente do valor dessa utilidade, se ela é salarial, o seu valor será observado por inteiro. Súmula 258 do TST. Abram aí o livro de súmula de vocês, localizem aí a súmula 258, que diz o seguinte: os percentuais fixados em lei relativos ao salário in natura apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se nas demais o valor real da utilidade. O artigo 82 da CLT, lá em 1943, limitou o valor da utilidade, uma fórmula complexa que eu nunca vi ser aplicada, mas que vale aqui como referência, é o seguinte: quando o empregador fornecer in natura uma ou mais parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula SD igual a SM menos P, em que SD representa o salário em dinheiro, SM o salário mínimo e P a soma dos valores daquelas parcelas. Parágrafo único. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo. O que nós podemos depreender do artigo 82 da súmula 258 do TST? Pelo menos 30% do valor do salário mínimo deve ser pago em dinheiro. E os outros 70% podem ser pagos, os outros 70% podem ser pagos em utilidade, apurando-se o valor real da utilidade. Não se preocupem com essa fórmula do caput do 82, porque ela não tem maior utilidade prática hoje. Preocupem-se apenas com o seguinte: pelo menos 30% do salário tem que ser pago em dinheiro. Os demais 70% podem ser entregues em bens. E aí nós vamos apurar o bem, o valor do bem, para a fixação do salário utilidade, da utilidade salarial. Bom, para encerrar, como sempre, eu vou dizer a vocês que é fundamental a leitura da doutrina, gente. Não é brincadeira essa parte aqui, não. E principalmente não é tão simples como na sala de aula, né, que você levanta a mão, não me pergunta. Você pode sim me perguntar via e-mail, via plataforma Moodle, via site direitodotrabalhoessencial.com.br. Você pode me perguntar por qualquer meio eletrônico, mas não será necessariamente na sala, não será na sala de aula, e isso é uma perda em razão disso. Mas me perguntem se houver dúvidas. Mas antes, leia isso tudo na doutrina. Livros digitais, meu manual de direito do trabalho, publicado pela RM, ou, melhor ainda, no curso de direito do trabalho do professor Maurício Delgado. Então, esse é o 2.5. Agradeço muito e mais uma vez a atenção de vocês. Estudem bastante, façam os exercícios que estão lá na plataforma, que estão lá no site direitodotrabalhoessencial.com.br. Não deixem de praticar, porque isso facilita a vida de vocês daqui a pouco. Temos muitos exercícios lá para vocês resolverem. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.